O presidente e o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, concederam uma coletiva de imprensa hoje, na sede da instituição, para apresentar aos jornalistas os principais assuntos discutidos na reunião do Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB, o CONCEP. Os bispos divulgaram uma nota em que se manifesta a posição da CNBB contrária às alterações do atual Código Florestal. Em outra nota, a CNBB pede o empenho do Poder Judiciário na aplicação da Lei Ficha Limpa. Esse nosso CONCEP foi bastante denso, muitos temas. Eu chamaria a atenção apenas de alguns. Os senhores devem receber duas notas que nós emitimos. Uma pela plena aplicação das fichas limpas já nessas eleições, tendo em vista alguns recursos e notícias que nos chegam, sobretudo dessa fase da implantação do projeto, uma fase de transição. E também uma outra em defesa do atual Código Florestal. Nós gostaríamos que houvesse um pouco mais de debate da sociedade civil antes da proposta de reforma do Código Florestal que está no Congresso Nacional fosse aprovada. Um outro tema também sobre o qual nós nos debruçamos, não emitimos nenhuma nota, mas deveremos estudar um pouco mais daqui para frente, é o assim chamado Consenso de Brasília. Os senhores sabem que agora, durante o mês de julho, houve uma reunião de delegados e delegadas dos governos da América Latina e Caribe para discutir programas e políticas públicas em torno dos direitos da mulher e como algumas questões como igualdade de gênero, saúde sexual e reprodutiva, que na realidade são nomes que por detrás trazem toda a questão do aborto, estão presentes nesse consenso. Nós também o estudamos um pouco. E, finalmente, eu gostaria também de apresentar aos senhores dois relatórios. Um deles já foi lançado há mais de um mês, mas eu acho que não houve ainda a possibilidade de todos terem conhecimento. Esse aqui é o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, relatório de 2009. Ele foi lançado há coisa de um mês atrás pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Os dados podem ser acessados no próprio site do CIMI. E este outro, mais recente ainda, é o relatório sobre tortura nas unidades prisionais. É um trabalho feito pela Pastoral Carcerária, que denuncia que ainda no século XXI a prática da tortura nas nossas unidades prisionais é bastante comum. O presidente da CNBB, Dom Geraldo Lírio Rocha, falou também sobre a visita que a candidata Dilma Rousseff fez à CNBB nesta quinta-feira e sobre questões relacionadas à vida humana. Então, hoje, eu como presidente da CNBB, recebi no meu gabinete a candidata Dilma Rousseff. Foi uma visita muito cordial, um diálogo muito sincero e franco, e onde eu fiz um pedido. E o pedido que eu fiz foi que no seu governo, caso venha a ser eleita, ela olhasse com muita atenção a questão da universalização da água, do acesso à água no semiárido brasileiro, que compreende, sobretudo, estados do Nordeste. E, neste sentido, pedi uma atenção especial ao programa das cisternas, que se não resolvem plenamente a questão, porém são uma solução, mesmo parcial, de grande importância para o sertão nordestino, para o semiárido brasileiro. Também fiz referência à questão da violência aos povos indígenas e à questão da tortura em prisões brasileiras. E isto compromete o Estado, sem dúvida alguma, e necessita de uma atenção enérgica, forte, por parte dos poderes, a fim de que se ponha um ponto final e se reveja a fundo a questão carcerária no Brasil, porque
qualquer pessoa que tenha contato com esta realidade, logo percebe que é uma violação aberta e clara aos direitos da pessoa humana. Quanto à questão do aborto, veio não como um tema específico, mas num conjunto, quando eu fiz referência às questões ligadas à vida, pois a CNBB, como toda a igreja, tem uma sensibilidade muito grande para essas questões. E quando nós falamos nisto, logo fazemos referência à defesa da vida, desde o seu primeiro instante, passando por todas as suas fases, até o seu término natural. Então, esta referência, sim, é claro que eu fiz e fazemos, como já reafirmamos, inclusive, na declaração que a CNBB apresentou sobre o ano eleitoral. Dom Geraldo comentou ainda a divulgação do artigo do Bispo de Guarulhos, que pede aos fiéis que não votem na candidata petista. O Bispo de Guarulhos merece todo o meu respeito, minha amizade, minha consideração, e o que ele fez no pleno exercício de sua responsabilidade como bispo e na sua consciência de pastor, de dirigir sua palavra aos seus diocesanos. E aí, cada bispo na sua diocese tem a plena autonomia para dar as orientações que julga convenientes. A posição, como ele mesmo fez questão de expressar, é a posição dele, não é a posição da CNBB. A posição da CNBB é no sentido de não apresentar nenhuma orientação, digamos assim, quanto ao voto. A apresentação da CNBB fica ao nível dos critérios e deixa que cada um tome a sua decisão como julgar conveniente. Então, digamos assim, a coisa é vista por nós dentro da normalidade da vida da igreja. Cada bispo, na sua diocese, tem a necessária autonomia para se expressar e orientar os seus fiéis, e a CNBB não interfere diretamente na vida das dioceses e nem controla, digamos, o exercício do ministério episcopal. A CNBB não é uma superestrutura que se coloque acima das dioceses.